Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos explorar uma das festividades mais importantes e significativas para milhões de pessoas ao redor do mundo, a Páscoa. Um momento de renovação, esperança e celebração, a Páscoa transcende fronteiras culturais e religiosas, unindo pessoas em uma jornada de reflexão e fé. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história, significado e tradições por trás desta festividade tão especial. Prepare-se para descobrir a beleza e o profundo significado da Páscoa neste emocionante vídeo. A Páscoa é uma festividade cristã que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. É uma das datas mais importantes do calendário litúrgico cristão e é celebrada anualmente, geralmente no primeiro domingo após a lua cheia que ocorre no equinócio da primavera no hemisfério norte, equinócio de outono no hemisfério sul, fenômeno astronômico que indica o início da primavera e do outono. A Páscoa tem origens tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento da Bíblia. No Antigo Testamento, a Páscoa é associada à festa judaica de Pesach, ou Páscoa judaica, que comemora a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, conforme narrado no livro de Êxodo. Os judeus celebram o Pesach como uma festa de lembrança e ação de graças pela liberdade conquistada. No início da história dos israelitas, eles se tornaram escravos no Egito sob o governo opressivo de faraós. Eles foram forçados a trabalhar arduamente e viver em condições difíceis. Deus escolheu Moisés como líder para libertar seu povo da escravidão. Moisés confrontou o faraó com as demandas de Deus para libertar os israelitas, mas o faraó recusou várias vezes. Para persuadir o faraó a libertar os israelitas, Deus enviou uma série de 10 pragas sobre o Egito. Estas incluíram pragas como água se transformando em sangue, invasão de rãs, mosquitos, moscas, peste nos animais, feridas nos seres humanos, granizo, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. A última praga foi a morte dos primogênitos egípcios. Para proteger os israelitas dessa praga, Deus instruiu-os a sacrificar um cordeiro sem defeito e passar seu sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas de suas casas. Naquela noite, o anjo da morte passou sobre as casas marcadas com sangue, poupando os primogênitos israelitas. Moisés foi o intermediário entre Deus e o faraó durante a emissão das 10 pragas sobre o Egito. Ele anunciou as pragas e intercedeu junto a Deus para que fossem retiradas após o faraó concordar em liberar os israelitas. Mas o faraó mudou de ideia repetidamente. Após a última praga, Moisés liderou os israelitas em sua partida apressada do Egito, conhecida como o Êxodo. Eles atravessaram o Mar Vermelho após Deus abrir um caminho miraculoso, escapando da perseguição egípcia. Deus instruiu os israelitas a comemorar essa noite de libertação como a Páscoa, um momento de lembrança e gratidão pela liberdade concedida por Deus. Essa história é fundamental tanto para o judaísmo, que celebra o Pesach como uma das festas mais importantes do calendário judaico, quanto para o cristianismo, que vê paralelos significativos entre a Páscoa judaica e a ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa, no contexto do cristianismo e do Novo Testamento da Bíblia, é uma celebração central que marca a ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. A Páscoa cristã está intimamente ligada à ressurreição de Jesus Cristo, que ocorreu 3 dias após sua crucificação e morte. Segundo os relatos dos evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ressuscitou ao 3º dia, confirmando sua divindade e inaugurando a esperança da vida eterna para os fiéis. A ressurreição de Jesus é considerada o evento central da fé cristã, pois demonstra a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Os cristãos veem na ressurreição uma promessa de redenção e salvação para todos aqueles que creem em Jesus como o Filho de Deus e Salvador. A Páscoa cristã é celebrada anualmente no primeiro domingo, após a lua cheia que ocorre no equinócio da primavera no hemisfério norte, equinócio de outono no hemisfério sul. Ela inclui uma série de práticas e rituais religiosos, como a Vigília Pascal, uma liturgia especial realizada na noite anterior ao domingo de Páscoa, que inclui a bênção do fogo novo, a liturgia da palavra e a celebração da Eucaristia. A Missa de Páscoa, uma missa solene realizada no domingo de Páscoa, que comemora a ressurreição de Jesus e a esperança da vida eterna para os fiéis, e a comunhão dos fiéis. Simbolismo da Páscoa. A Páscoa cristã é rica em simbolismo, incluindo o Cordeiro Pascal, associado ao sacrifício de Jesus como o Cordeiro de Deus. O pão e o vinho da Eucaristia, representando o corpo e o sangue de Cristo. A luz da vela na Vigília Pascal, simbolizando a ressurreição de Cristo,
entre outros símbolos que remetem à esperança e renovação espiritual. Paralelos com a Páscoa judaica. A Páscoa cristã tem paralelos significativos com a Páscoa judaica, Pesach, especialmente na relação simbólica do Cordeiro Pascal com o sacrifício de Jesus. Os cristãos veem a Páscoa como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a continuidade da história da salvação iniciada com os israelitas no Egito. Em resumo, a Páscoa no cristianismo, conforme descrita no Novo Testamento, é uma celebração alegre e significativa que destaca a ressurreição de Jesus Cristo e seu papel fundamental na fé cristã como Salvador e Redentor. Muitos se questionam a respeito dos ovos de Páscoa. O que simboliza? O que significa? E por qual razão é um ovo de coelho, se coelho sequer bota ovo? Pois bem, embora tenha origens pagãs e não faça parte da tradição religiosa cristã original da Páscoa, os ovos tornaram-se símbolos populares da festividade, representando vida, renovação e ressurreição. Os ovos de coelho na Páscoa têm origens que remontam a tradições antigas e símbolos pré-cristãos, que ao longo do tempo foram incorporados às celebrações da Páscoa cristã. Antes mesmo da era cristã, os ovos eram vistos como símbolos de fertilidade e renovação da vida. Com a chegada da primavera, época de renascimento na natureza, os ovos eram vistos como representações da fertilidade e do ciclo de vida. Com a ascensão do cristianismo e a celebração da Páscoa como a ressurreição de Jesus Cristo, os ovos foram gradualmente cristianizados como símbolos da ressurreição e da vida eterna. Assim, os ovos de Páscoa passaram a representar não apenas a fertilidade, mas também a nova vida em Cristo após a morte. A tradição de colorir e decorar ovos de Páscoa tem suas raízes em práticas antigas de diversas culturas. Na Europa, por exemplo, as pessoas começaram a colorir ovos com tintas naturais e a decorá-los com padrões e desenhos simbólicos como estrelas, flores e cruzes, representando aspectos da fé cristã. A associação do coelho com os ovos de Páscoa também tem uma história interessante. O coelho, assim como os ovos, é um símbolo de fertilidade e renovação na mitologia de várias culturas antigas. Na Páscoa, o coelho se tornou um mensageiro que entrega ovos coloridos como símbolo de alegria e renascimento. Atualmente, os ovos de Páscoa são parte integrante das celebrações da Páscoa em muitas culturas ao redor do mundo. Além das celebrações religiosas, a Páscoa é também um feriado culturalmente significativo em muitos países, marcado por tradições como a caça aos ovos de Páscoa, reuniões familiares e banquetes festivos. Em resumo, os ovos de coelho na Páscoa têm múltiplos significados que combinam tradições antigas de fertilidade e renovação com símbolos cristãos de ressurreição e nova vida em Cristo. A Páscoa é muito mais do que apenas uma celebração anual. É um momento de profundo significado espiritual e renovação, tanto no cristianismo quanto em diversas culturas ao redor do mundo. No contexto cristão, a Páscoa marca a ressurreição triunfante de Jesus Cristo, simbolizando a vitória sobre o pecado e a morte e oferecendo a promessa da vida eterna para todos que creem. Além disso, os ovos de Páscoa, com suas raízes em tradições antigas de fertilidade e renovação, ganharam um lugar especial nas festividades. Eles não apenas representam a nova vida em Cristo, mas também nos lembram da alegria, da esperança e da renovação que a Páscoa traz para nossas vidas. Que esta Páscoa seja um momento de reflexão, gratidão e celebração, onde podemos renovar nossa fé, nossa esperança e nosso amor. Feliz Páscoa a todos!